Muito bom dia para quem está nos acompanhando online e para quem ainda não cumprimentei aqui. Nós estamos terminando hoje uma série de mensagens, escolhas que transformam. Nós sugerimos para vocês algumas escolhas que seriam oportunas para tornar seu ano bem melhor. Nós falamos sobre escolher viver na luz, escolher viver em humildade, escolher não se defender, escolher a pureza de coração, cuidar da sua fala, porque a fala tem a ver com o coração e não só com a língua, e escolher não, hoje nós vamos falar sobre escolher não aceitar a glória. Escolher não aceitar a glória. E aí eu mandei uma enquete provocativa para você no nosso WhatsApp, você viu? Você respondeu? O que eu mandei lá? Uma enquete muito oportuna que pergunta: o que você sente quando o seu esforço não é reconhecido? O que você sente quando o seu esforço não é reconhecido? E eu permiti várias respostas nessa, não é uma só. Então eu deixei as pessoas colocarem várias, são 4 opções: frustração, indiferença, insegurança e motivação. A maioria votou na frustração e insegurança. O pessoal está votando em mais coisas aí, muito legal. Porque é muito complicado quando a gente faz uma coisa, né, e a gente não é reconhecido. É difícil lidar com esse negócio. Você faz um negócio bem feito. Acontece muito em casa. Você faz alguma coisa em casa que a outra pessoa gosta, e aí você acha que você fez bem feito. Ou a outra pessoa não nota, ou ela critica. Aí matou. Aí vai morrer. É para acabar com o piqui de Goiás. Mano, você já não é bom de fazer aquele negócio. Aí você se aventura a fazer para agradar alguém. Aí a pessoa chega, mas faltou aqui. Faltou esse copo. Cara, a pia estava uma montanha. Você lava a louça toda, mas ali ficou, você esqueceu um copinho de requeijão que ficou ali, sabe? Aí a pessoa chega para você e fala: mas faltou o copo, né? Pô, velho, pelo amor de Deus, isso mata qualquer peão. Isso mata, não é verdade? Mas por que a gente votou aqui mais em frustração? Trabalhei duro e queria que fosse valorizado. É uma sensação natural nossa querer ser valorizado, né? E dá uma insegurança. Será que eu fiz um bom trabalho mesmo? Ninguém falou nada. Isso acontece comigo, direto. Preguei. Gastei a semana toda fazendo uma mensagem. Tenho que entregar um conteúdo gigantesco em 40 minutos. Termina o culto, ninguém fala nada. Inferno, velho. Caramba, será que eu fiz direito? Será que o pessoal entendeu o que eu quis dizer? Dá um negócio aqui dentro. Pô, eu fico mais com essa insegurança. Falei, caramba, ninguém falou nada. Ninguém nem comentou. Dá um negocinho. Às vezes isso fica bem complicado. E agora, eu bato palmas para aqueles que votaram em motivação. Isso me ensina a depender de Deus e não dos outros. Isso, fiz besteira. Isso, eu bato palma para essas pessoas evoluídas. Quando recebe crítica, não. Dependo somente do Senhor, aleluia. Eu gostaria de ser assim. Mas não o sou ainda. Não o sou, né? Mas quando a gente vive em função de ser reconhecido, a gente às vezes entra num aprisionamento muito grande. Mas não é viver em função de ser reconhecido, aquela pessoa intencional, que quer ter o reconhecimento o tempo todo. Não, mas quando não... Eu estou falando de desejos sutis, estou falando de coisas que geram dentro do coração. Então você precisa ampliar o seu radar aí para você poder tentar entender. Eu estou falando de coisas que talvez sejam muito sorrateiras no seu coração. A pessoa que vive
que tem essa necessidade, essa carência de ser reconhecido o tempo todo, ela começa a nortear a sua vida e a moldar a sua vida para que as pessoas possam reconhecê-lo. Ela faz muito bem, muitas coisas bem, para que seja quase impossível alguém chegar e falar, não percebi. Ela se torna especialista em algumas coisas para provocar as reações das pessoas. Por exemplo, você já viu esse filme aqui? Gladiador. Todo mundo já viu esse filme. Russell Crowe Prime, né? No seu auge. Nesse filme, o antagonista do Gladiador é um cara chamado Cômodos, que é filho do Marcos Aurelius, que é esse cara aqui. Ele é o Cômodos, é o filho. E ele mata o seu pai para poder assumir o trono, porque o pai queria colocar o Máximos como o governante de Roma para poder voltar a colocar a democracia, deixar de ser o império e colocar a democracia em Roma. Isso implicaria em Cômodos, que passou a vida inteira querendo agradar o pai e ser reconhecido, implicaria que ele não seria o próximo imperador. Nisso ele assassina o próprio pai. E quando o Máximos não o apoia, ele manda assassinar o Máximos. Só que aí dá uma reviravolta, o Máximos foge, vira gladiador e sapeca ele no final. Mas perceba, a gente vive numa cultura que exalta o protagonismo e a autopromoção. Instagram, Facebook, TikTok. Você tem que sempre ser inspirado a fazer coisa que se destaque. Se você cria um vídeo, você tem que criar alguma coisa diferentona para as pessoas poderem, para chamar a atenção das pessoas. Então nós vivemos nessa cultura de autopromoção. E o discurso predominante são frases como assim, seja protagonista da sua história. Você tem que ser protagonista da sua história, não pode deixar a vida te levar, a vida levar eu, não. Você é o protagonista da sua história. Outra frase que falam muito, se você não se valorizar, ninguém o fará. Se você não se valoriza, ninguém vai te valorizar. Se você não se ama, ninguém vai te amar. Isso é verdade? Sim ou não? Por que não? Denise, acho que é. Léo, acho que é. Ó, começou a brotar o acho que é. Denise teve coragem de botar na mesa e o pessoal foi junto. Vocês acham que isso é verdade? Se ninguém te amar, se você não se valorizar, ninguém o fará. Se você não se valorizar, ninguém vai fazer. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Se você não se valorizar, Jesus vai continuar te valorizando. Não, ele faz parte da vida. Se você não fizer, ele vai continuar fazendo. Mas isso é muito natural nós respondemos assim, por quê? Porque é comum nós excluirmos ele da equação. E é aí que o evangelho precisa entrar na nossa vida. Ele é real. Se ninguém te amar, ele vai te amar. Se ninguém te valorizar, ele vai te valorizar. Percebe? Então essa é uma frase que não é verdadeira. E ele te ensina a se amar. Agora, se você não se valorizar, não espere que as pessoas te valorizem. Aí sim. Eu falo sempre para a Sabrina, se você não der importância para a sua dor, as pessoas não vão dar importância para a sua dor. Você tem que dar importância para a sua dor, senão ninguém vai se importar com a sua dor. As pessoas não vão se importar com a sua dor. Mas é comum nós ouvirmos isso. Outra coisa que a gente ouve muito, de outras maneiras também, é busque reconhecimento e destaque. Seu negócio, no que você faz, no seu trabalho, busque reconhecimento e destaque. Você tem que se destacar, você tem que ser diferentão. A nossa sociedade, ela se volta para isso, para protagonismo e autopromoção. Mas o Evangelho nos ensina que a verdadeira grandeza não está em buscar glória para si, mas para apontar para Deus. No reino de Deus, as coisas são inversas. Olha o que ele diz, Mateus 23:12 fala, quem se exaltar será humilhado, mas quem se humilhar será exaltado. A ótica do reino é totalmente ao contrário.
Na nossa cultura se você não se valorizar, ninguém vai te valorizar. No reino de Deus, Jesus está ensinando, cara, não se preocupa com isso não. Eu estou sempre aqui. Eu estou sempre te valorizando. Você pode não perceber, mas eu estou sempre aqui. Estou sempre te valorizando. Então, não precisa se exaltar não. Não se preocupa com isso não. Porque aquele que se exaltar será humilhado. Mas quem se humilhar será exaltado. O A.W. Tozer vai dizer que se você precisa determinar que nunca irá aceitar qualquer glória, mas cuidar para que Deus receba toda a glória. O que isso tem a ver com Cômodos? Cômodos viveu a vida dele inteira para receber a glória e reconhecimento, para ser o imperador que ele nunca foi, para receber aquilo que ele achava, porque ele era uma criança carente, virou um adolescente carente, virou um filho carente, talvez por falha dos seus pais, enfim. Mas ele se tornou um adulto carente que buscava reconhecimento e matou por isso. Ele foi capaz de matar por isso. E é engraçado que, quanto mais Cômodos buscava ser exaltado, o que acontecia com ele? Mais humilhado ele era. Mais odiado pelo povo e pelos seus pares ele era. Quanto mais ele buscava receber reconhecimento, mais ódio ele reconhecia. Então, o desejo de levar a glória para si leva a gente à ruína. A verdadeira grandeza está na exaltação própria, não está na exaltação própria, mas na humildade e serviço. E eu quero tentar provar esse argumento para você usando um texto bíblico. Primeira coisa que eu quero fazer, eu quero ler um texto bíblico, eu quero que você me ouça. Só me ouça, ok? E eu vou te fazer uma pergunta no final desse texto bíblico. Tudo bem? Combinado? Só me ouça. E depois eu vou fazer uma pergunta. O texto é o seguinte: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanecer em mim é jogado fora como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória ao meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço os mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Pergunta: o foco desse texto qual é? Qual é o foco desse texto? Zana acha que quer permanecer, mais alguém? Qual é a palavra central desse texto? Qual é o foco do texto? Você estar junto com Jesus, mais alguém? Amor, mais alguém? Jesus é o centro, mais alguém? Qual é o tema central desse texto? Obediência. E se eu dissesse para vocês que o foco central desse texto é dar fruto? O que vocês achariam? Você acha que cabe o foco ser dar frutos? Você acha que é possível? Você mudaria de ideia se eu falar que esse texto, o foco dele é dar frutos? É isso aí. Automaticamente nós temos a ideia de que porque ele repete a palavra fruto muitas vezes, a gente acha que o foco desse texto é dar frutos, mas na verdade o foco desse texto é permanecer.
A ideia central desse texto que Jesus está dizendo é sobre permanência nele, é permanecer. Então, qual é o nosso chamado quando pensamos nisso? O nosso chamado, o chamado bíblico é para permanecer e diminuir. Permanecer e diminuir. Olha que loucura. Olha o que ele diz no versículo 5 a 8. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim, permanência, vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável, e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão quaisquer coisas, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem glória para o meu Pai e demonstram que são meus discípulos. Olha só, a palavra permanecer no grego significa meno, M-E-N-O, meno. É um verbo do presente ativo, indicando uma ação contínua, permanência, né? Quem permanece, como o Rossini falou, dá fruto. O fato de eu estar com Jesus faz eu dar frutos. Porém, o mérito não é meu. O mérito é dele. Quando um galho dá fruto, o mérito é do galho? Ou é da árvore em que ele está inserido? Porque se ele não recebe da árvore, ele não vai dar fruto. Porque ele é cortado, é jogado, ele vai secar. Uma árvore, um galho cortado, seca, se não for plantado. Concordam comigo até aí? Então, as palavras de Jesus são esse instrumento para nós de limpeza. Ele fala, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho dado a vocês. Qual é a dinâmica do texto? Olha, o galho dá fruto. Aquele que não dá fruto, ele faz o quê? Corta. Mas o que dá fruto, ele faz o quê? Poda. Qual é a diferença de poda e de cortar? Fora. Exato. Mas a poda faz nascer mais. Porém, dói. Não dói? É um pedaço que está indo embora. Nosso. Então, o que ele fala? Eu corto este galho para que ele dê mais frutos, porque ele permanece em mim. Então, quando eu corto esse galho, quando eu podo ele, corto alguns pedaços dele, ele vai ganhar mais força para sugar mais da árvore, para que ele possa dar mais frutos, porque nessa atitude de sobrevivência, de sugar mais da árvore, ele cresce mais e vai dar mais frutos, porque é natural, ele está pegando alimento bom do caule da árvore. É por isso que você sofre. Os seus momentos de crescimento na vida são quando você está na lona, não é quando você está no monte, é quando você está no vale. Por quê? Porque a palavra de Jesus tem essa função na sua vida, cortar suas asinhas. Ah, mas eu quero tal coisa. Jesus fala assim, filho, larga de ser vaidosa. Manja. Ah, mas eu queria... Filha, pelo amor de Deus, olha o tamanho do prato que você está comendo. Isso é glutonaria. O ensino de Jesus vai tolir e restringir a sua vida. Meu casamento está uma zona. Filha, seja submissa ao seu marido, pelo amor de Deus, respeita ele. Casamento está uma bagunça. Ô maridão, ama tua esposa, velho. Serve ela, pelo amor de Deus. Larga de ser ogro. Vai comprar uma cueca nova. Vai ficar dormindo com camisa de vereador, pô. Mas é tão confortável. Jesus vem e pá. A palavra de Jesus diz, você tem que ser o melhor, você tem que ser um príncipe para sua esposa, você tem que ser higiênico, você tem que ser limpinho, você tem que ser um gentleman, educado. Eu estava discutindo com a Sabrina, ela falou assim, você não fala com as pessoas ao redor aí do jeito que você falou comigo agora. Eu falei, claro que não. Eu sou casado com você, ué. Eu vou falar com os outros. Quanto mais intimidade a gente tem,
Mas a gente tem liberdade. Só que quando a gente inverte essa liberdade e começa a perder a mão, isso vira falta de respeito. O respeito é a cartilagem entre os ossos, que não deixa o osso bater com o osso. Tem muito casal, muito relacionamento entre irmãos, em amizades, em que a cartilagem se foi, e as pessoas se batem, os ossos estão batendo um no outro, se desgastando, porque perdeu o respeito. A gente tem que restabelecer respeito. As pessoas estão falando conosco de uma forma em que elas perderam totalmente a consideração para conosco. Eu tenho que estabelecer de novo esse respeito. Ela não pode falar assim comigo, ela não pode falar assim com você. Perdeu a noção do perigo, rapaz? Toma uma que vai ver só. A gente precisa voltar e estabelecer as distâncias saudáveis. E é isso que Jesus vem falar. E isso faz com que você saia da sua zona de conforto. E sair da sua zona de conforto é Jesus te podando. Então, toda a palavra que Jesus nos dá, ela é uma palavra de vida, mas é uma palavra que tira você da sua zona de conforto. Automaticamente, isso é uma poda. Deu para entender? Então, Jesus está sempre nos podando. Por isso que ele fala, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Então, isso significa que a palavra de Jesus vai ser um confronto com a nossa vida. Na maioria das vezes, na maioria das vezes, a palavra de Jesus vai vir confrontar o meu estilo de vida atual, o meu estilo confortável, a forma com que eu lido com o dinheiro, a forma com que eu lido com o sexo, a forma com que eu lido com o namoro, a forma com que eu lido com o meu trabalho, a forma como eu lido com as pessoas e com as minhas amizades, quem eu ponho dentro da minha casa e quem eu não ponho dentro da minha casa. Isso tudo a palavra de Jesus vem. Que ambientes eu vou frequentar, que ambientes eu não vou frequentar. A palavra de Jesus vem para podar. E quando ele poda, aparentemente você acha que é o fim do mundo, que Deus é um Deus que destrói sonhos, que Deus é um Deus que rouba a sua alegria, mas na verdade o que ele está fazendo é o quê? Podando para que você floresça, podando para que você cresça, para que você dê mais frutos. Só que a tentativa que nós fazemos de frutificar isolados da videira, gera ganhos inúteis. Salomão vai dizer isso, quando Salomão chegou no final da vida, frustrado, porque o livro de Salomão é um livro em que um cara frustrado está escrevendo, porque ele desobedeceu a Deus, casou com quem não devia, cultuou Deus que Deus falou para não cultuar, viveu fora dos padrões de Deus, mesmo sendo um homem muito sábio. E na altura da sua vida, ele escreve algumas frustrações dele. E uma das frustrações que ele escreve, Eclesiastes 2, versículo 11, ele fala, mas ao olhar para tudo que havia me esforçado, tanto para realizar, vi que nada fazia sentido. Era como correr atrás do vento. Não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. Frustração. Quando eu tento gerar frutos longe da árvore, eu gero, é vazio. Então, Deus demonstra quem Ele é através dos nossos frutos e da nossa maturidade. Deus, Ele é conhecido através dos seus frutos, o fruto de generosidade. Quando você abençoa alguém, quando você se desprende de algumas coisas, quando você é levado pelo Espírito de Deus a fazer algumas coisas pelo caráter de Jesus, é Jesus que está indo. E aí as pessoas começam a conhecer Deus a partir da tua vida e das suas ações. Os seus frutos tornam Deus conhecido. Os seus frutos tornam Deus conhecido. E quem tenta gerar frutos sem permanecer em Cristo é buscar reconhecimento pessoal. Isso vai te levar para a frustração. Veja o exemplo de João Batista. João Batista era um profeta, o mais famoso profeta da época. O cara falava, a galera corria para ouvir o que esse cara tinha a dizer. Ele abria a boca, todo mundo. Ele tinha influência, tinha status, tinha poder. Ele influenciava a multidão. Tinha uma igreja gigantesca no deserto. O cara tinha um estilo de vida naturalista, comia gafanhoto e mel. E a roupa dele era Louis Vuitton de camelo. Ele vestia roupa de pele de camelo. Era a roupa dele. Esse cara tinha tudo. Aí chega um novo rabino, primo dele, e rouba a fama dele. Rouba os seguidores dele. Um dia esse cara foi questionado. Cara, você está perdendo a sua influência, está perdendo o seu respeito, você tinha seguidores, sua fama está acabando, está tudo indo para o espaço. E aí? Alguém tomou o teu lugar, alguém está fazendo melhor o que você fazia. Sabe o que ele responde? João 3,30 ele fala, ele deve se tornar cada vez maior, e eu cada vez menor. É necessário que ele cresça e que eu diminua.
João não se importou com isso. Estão falando mais de fulano no seu trabalho. Estão reconhecendo mais ciclano lá. Tá tudo bem. Eu vou continuar fazendo o que eu faço com excelência e da melhor forma que eu conseguir. Por quê? Porque meu patrão não é o fulano da loja. O meu patrão é o Senhor dos Exércitos. Eu trabalho para Ele, para glorificar o nome dEle. Eu trabalho para tornar Ele conhecido. Então eu vou fazer o meu melhor. Vou fazer a melhor do que eu puder. E deixá-lo conhecido. Deu para entender até aqui? Vamos falar sobre o raio-x das nossas motivações. O que nos move? O que nos move a fazer coisas? Mateus capítulo 6, versículo 1 fala: tenham cuidado, não pratiquem suas boas obras em público para serem admirados por outros, pois não receberão a recompensa do seu Pai que está no céu. Jesus, ele alerta para a gente isso. Jesus está dizendo que as nossas motivações importam. Olha só, Jesus alertou que as nossas boas ações podem ser contaminadas pelo desejo de glória pessoal. Nós cristãos não nos arrependemos somente de fazer o mal. Nós também nos arrependemos de fazer o bem pelos motivos errados. É isso que nos torna diferente. É o motivo pelo qual fazemos. Se eu vou fazer o bem, mas o motivo é ser reconhecido, ser exaltado, é receber tapinha nas costas, ou receber, como no voto do Tozer, ele fala, uma comissão da glória de Deus para mim, é pecado. Mas pastor, se eu estiver alimentando um pobre, uma pessoa com dificuldade, eu estou levando uma cesta básica, estou dando de comer, estou sustentando. Se a minha motivação não estiver correta, e é pecado? Sim, é isso que Jesus está falando. É pecado. Porque as nossas intenções serão pesadas no último dia. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5, fala: portanto, não julguei ninguém antes do tempo, antes que o Senhor volte, pois Ele trará à luz nossos segredos mais obscuros e revelará nossas intenções mais íntimas. Então Deus dará a cada um a devida aprovação. O que o Paulo está dizendo é que as nossas motivações importam. As nossas motivações importam. Você quer ver? Por exemplo, você tem dois músicos aqui. Estão fazendo a mesma coisa, tocando. Só que um está fazendo para a glória pessoal, para se exibir. O outro está fazendo para adorar. Estão fazendo a mesma coisa, mas a motivação importa. Consegue perceber? A motivação para Deus importa e importa muito. E eu pergunto, o que move as suas ações? Desejo de servir a Deus ou de ser reconhecido? O que move você fazer o que você faz aqui dentro e lá fora? O que te move? É isso que a gente tem que avaliar. E, por último ponto, o Evangelho versus a cultura da alta exaltação. Mateus capítulo 23, versículo 11 e 12 vai falar: o mais importante entre vocês seja servos dos outros, pois o que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. O reino de Deus funciona ao contrário. Eu não sei quem teve acesso a um livro chamado O Monge e o Executivo. Alguém já leu? É um livro fenomenal. Eu tive contato com ele em 2004, onde ele explodiu no Brasil. E ele conta, ele é de 1989, ele foi lançado. Mas em 2004, aqui no Brasil, estava chegando no seminário, ele explodiu de venda. Ficou alguns anos como o primeiro livro da Saraiva, primeiro livro mais vendido. E ali ele trouxe à tona essa questão do líder servidor. Quer um livro bom de história muito legal? Leia O Monge Executivo. Vai melhorar bastante a sua relação com as pessoas, de como você lidera dentro do seu ambiente. E esse livro, ele popularizou novamente essa questão de Jesus, do líder servidor. O líder que serve as pessoas. Então eu, como líder, o David Ferguson lançou um livro alguns anos atrás, chamado Formadores de Heróis. E a perspectiva dele é a mesma, que o líder, ele tem que formar heróis. Não é para ele aparecer. O formador de herói é aquele que cria os palcos para as pessoas aparecerem e brilharem nos seus ministérios. E brilharem. O líder servidor, que não busca glória para si, ele busca desenvolver pessoas.
a motivação dele. Qual é a minha motivação quando eu trabalho? A minha motivação no meu trabalho, eu quero que as pessoas olhem e reconheçam que tem alguma coisa de Deus nesse negócio. Então a minha motivação precisa ser purificada. O Tim Keller vai falar sobre a cultura de autoexaltação, no seu livro A Cruz do Rei, ele vai falar assim: se a sua identidade está no que você faz, você sempre se comparará, sempre se sentirá ameaçado e sempre estará ansioso. Vou ler de novo. Se a sua identidade está no que você faz, você sempre vai se comparar, vai se sentir ameaçado e vai ficar ansioso. C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples, ele fala: humildade não significa pensar menos sobre si, mas pensar menos em si mesmo. A nossa cultura diz: construa sua própria glória, mas o Evangelho sabe o mal que isso causa, e ele diz: renda a glória a Deus. Para ficar claro, eu não estou dizendo para que você não receba elogios. Receber elogio é uma coisa, receber a glória e a honra é outra. Isso é claro para você ou não? Elogios são para você. Nossa, a Denise, ela fez nosso buffet de casamento, meio da Sabrina. Organizado. Até hoje, o pessoal, quando a gente fala do casamento, lembra desse buffet de casamento. E ela fez um buffet maravilhoso. O elogio é dela. Percebe? Nossa, você fez, foi maravilhoso o que você fez, ficou lindo. Isso é um elogio. Só que esse elogio tem um elogio e uma glória. Quando chega para ela fala: eu fiz um bom trabalho, eles gostaram. Legal, recebo o elogio. A glória, aquele sentimento de realização, aquele negocinho que vem junto, que vem embaixo do elogio, esse a gente manda subir. Foi por causa de você, Deus. Você me deu talento, você me capacitou para fazer isso. Obrigado, Deus. Percebe? O elogio fica, a glória sobe. Nós não somos malucos, a gente gosta de elogio. A gente gosta. Percebe? Mas o elogio pode ficar, a glória não. Porque se você retém a glória e a honra, aí é um veneno para você. Você vicia nisso, você vai querer sempre mais. Faz sentido? Sim ou não? Faz sentido? Então é isso que eu quero que você... Léo fez um trabalho. Salvou a vida do pastor que estava lá com o pneu rasgado. O elogio, eu vou elogiar: pô, Léo, valeu, obrigado, cara, você salvou minha vida, pô, cara, isso e aquilo. Vai chegar para ele duas camadas, o elogio e a glória. O elogio ele recebe, ele é um bom trabalhador. A glória vai para Deus. Obrigado, Deus, consegui te honrar, consegui fazer, deixei alguém feliz. Isso é culpa tua, Deus, foi por você. Existe essa diferença. E é disso que Jesus está falando. João 15, versículo 5 vai dizer: sem mim nada, vocês não podem fazer coisa alguma. Nós estamos tentando produzir vida fora de Jesus. Nós sempre estamos tentando produzir coisas longe de Deus. A sociedade sempre nos ensina que devemos ser independentes. A gente tem que ser independente, não depender de ninguém. Que a nossa identidade deve vir daquilo que conquistamos. Para você ser maduro, você tem que ter conquistado coisas. A nossa identidade vem daquilo que nós possuímos ou do que as outras pessoas pensam de nós. Mas a grande ilusão do coração é achar que nós podemos viver sem Deus. Isso é uma grande ilusão. Nós buscamos produzir frutos com o nosso próprio esforço. Tentamos encontrar significado no sucesso, na aprovação ou nos outros. Às vezes até a nossa moralidade. Sou perfeitinho, ando direito, eu sou uma pessoa íntegra, ninguém tem nada para falar contra mim. Às vezes até nisso. Mas o resultado é sempre o mesmo. Você está cansado, frustrado e vazio, porque isso nunca tem fim, nunca dá certo. João 15,6 vai falar para a gente: quem não permanece em mim é descartado como um ramo inútil que seca. Então qual é a solução? A solução é que Jesus se fez o ramo cortado para nos reconectar à videira.
Ele foi o ramo que foi cortado, para que eu e você pudéssemos ser enxertados de volta na videira que é Deus. Na cruz, Jesus experimentou a separação do Pai para que nós, que somos naturalmente ramos secos, pudéssemos ser enxertados de volta nessa videira. Jesus se entregou em nosso lugar para que tivéssemos vida verdadeira. Ele não apenas nos perdoa, mas nos liga de volta ao Pai, nos enxerta de novo no caule, para que a nossa identidade não dependa mais do nosso próprio esforço, do nosso esforço próprio. Agora em Cristo nós temos vida verdadeira, estamos de volta, enxertados em Deus. E essas necessidades que ainda surgem no nosso coração, quando eu submeto elas ao caule da árvore, a árvore vai fazendo isso se aplacar e diminuir cada vez mais essa necessidade que eu tenho de reconhecimento, de provar meu valor, de ter minha identidade fora dele. O Evangelho nos ensina, você não precisa provar o seu valor, porque Cristo já garantiu o seu lugar na videira. Você não precisa buscar reconhecimento. Você não precisa buscar reconhecimento, porque a sua identidade está segura em Deus. E por último, você não precisa lutar para dar frutos, porque a vida de Cristo flui através de você e você vai dar frutos naturalmente, porque você permanece nele. Então o convite que essa mensagem nos traz é, não recebe agora não. Não fique com ela, porque ela não te pertence. Passa para ele. Deixa a glória para ele. E se você está cansado de tentar viver pela sua própria força e se sente distante da videira, talvez hoje seja o dia de você ser reconectado a essa árvore, ser reconectado a Deus, para que seu fôlego volte, para que você tenha alegria de novo. A mensagem de hoje, eu quis colocar para você, a nossa cultura diz para sermos protagonistas, mas o Evangelho diz que Cristo deve crescer e nós devemos diminuir. Deus não vê apenas o que fazemos, mas Ele vê também as nossas intenções. A nossa identidade não vem do reconhecimento humano, mas do nosso relacionamento com Cristo. Eu quero orar pela tua vida, querido, porque hoje Deus faz um desafio para nós. Se você se sente desconectado, se você se sente afastado da videira, se você se sente cansado e que essa mensagem fez sentido, eu quero orar pela tua vida, para que hoje você seja reenxertado na videira e esse cansaço cesse e a sua segurança fique nele. E para isso eu quero orar pela tua vida. Coloca a mão no teu coração e eu quero orar por você, para que Deus opere algo no teu coração. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos e irmãs aqui presentes e virtualmente. Pai, nos enxerta de volta na videira, porque você morreu, foi cortado, para que a gente pudesse ter vida novamente. E muitas vezes nosso coração, Deus, nosso coração é vadio, nosso coração ele é rebelde, ele quer fugir, ele quer reconhecimento próprio, ele quer agir sozinho. Mas esse não é o caminho para nós, não é o nosso caminho. O caminho para nós é sermos enxertados na videira, através do teu sangue, através do teu sacrifício. Então, nos enxerta de volta, Deus. Queremos entregar nas tuas mãos isso. Nós não queremos mais ser responsáveis, ter esse controle. Toma o controle das nossas vidas. Nos enxerte de volta. Receba toda a glória da nossa vida. E que no momento que eu roubar essa glória de você, o teu Espírito Santo me lembre disso. E que eu passe toda a glória para você. Porque é por você, é de você e é para você que são todas as coisas. Toma o coração dos meus irmãos aqui e cuida, em nome de Jesus. Amém. Quero despedir do pessoal que está em casa, que Deus te abençoe e te guarde até semana que vem. Para você aqui eu quero deixar um desafio prático.